Bom dia, pessoal, tudo bem? Nessa quarta aula, né, a gente vai para a playlist. Essa é a quarta aula, né, da playlist de raciocínio lógico, né, sobre as leis de Morgan. Nós vamos ver aqui a segunda lei de Morgan, né. Nas primeiras aulas a gente viu os conceitos básicos, como proposição, disjunção, conjunção, negação. Vimos a primeira lei de Morgan e agora a segunda, tá ok? Nessa aula teremos alguns exemplos também para facilitar o entendimento. Espero que aproveitem a aula e muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Pessoal, o canal é novo, então eu peço que se inscrevam no canal para dar uma força para o canal aí, para crescer. Peço que cliquem no joinha, né, para a gente ter um feedback de que vocês gostaram dos vídeos. Peço que cliquem no sininho para receberem notificações de novos vídeos, né? E muito obrigado. Pessoal, então, eu estou intervindo no meio dessa aula aqui, porque até no livro ele está escrito errado, tá? No livro que eu tenho aqui, tá? É o seguinte. Na primeira aqui, ó, na primeira lei aqui de Morgan, é só questão de escrita mesmo, tá? Eu coloquei tudo certo, tá? Pela tabela verdade vai dar para entender, tá? Mas é questão de eu quero explicar mesmo. Em uma linguagem simples, dizemos o seguinte: negar duas. Ou você já reparou que toda vez que você quer falar preposições em vez de proposições? Isso é muito engraçado, né? Proposições, tá? Em uma linguagem simples, dizemos, né, o seguinte: negar duas proposições ligadas com i. O que é proposições ligadas com i? É quando as proposições estão ligadas com i dentro do parênteses aqui, ó, ou com ou dentro do parênteses. Elas estão ligadas uma à outra, né? Ou seja, uma conjunção, isso é conjunção, né? Todo mundo já sabe. É o mesmo que negar duas proposições ligadas com o. Aqui não é ligadas com o. Aqui tinha que estar escrito o seguinte, ó. Ou seja, uma conjunção, né, é o mesmo que negar duas proposições. É o mesmo que negar duas proposições e juntá-las. Oh, Deus. E juntá-las com ou. Entenderam isso? A gente negar uma ligação, a gente está falando que a gente está ligando uma proposição ligada com i, é a mesma coisa que negar duas proposições e ligar as duas com o ou. Entenderam? Coloquei de forma clara agora, né? Eu expliquei bem, deixei bem claro aí para vocês, tá? Estamos no meio da aula, tá? Deixa eu ver. Por mais que eu diga alguma outra coisa aí, R aí, né? Mas aí vocês já sabem disso. E aqui, ó, na primeira lei também, tá vendo? Aqui, a segunda lei também, desculpa. Aqui ele está negando duas. Aqui ele escreveu certo, olha só para você ver. Ó, a segunda lei diz que negar duas proposições ligadas por ou. A gente tem duas proposições ligadas por ou aqui. Negar essas duas proposições é o mesmo que negar as duas proposições. A gente negou as duas proposições e juntou-as com i, tá vendo? Aqui a gente está ligado e as duas proposições, negamos as duas, né? Primeiro a gente fez as duas proposições, vocês vão ver aqui no quadro, na tabela verdade. Primeiro a gente fez elas, né? Depois negou, fez o contrário do resultado delas. Essas daqui a gente já faz elas e faz o contrário delas e depois pega o contrário de cada uma e junta, entendeu? Pega esse resultado e junta. Ficou claro? Espero que sim. Muito obrigado, gente. Eu já agradeço.
Agora vamos para a segunda lei de Morgan. A segunda lei diz que negar duas proposições ligadas por ou, tinha que ver porque está muito apertado ali, ficou muito ruim de ficar vendo ali, né? Espero que vocês copiem, entendam, parem naquele quadro ali um pouco, né? Que eu quis fazer o melhor possível, mas eu tentei colocar um tanto de coluna, né? A segunda lei diz que negar duas proposições ligadas por ou é o mesmo que negar as duas proposições e juntá-las com e. Novamente, vamos considerar as duas proposições P e Q. Temos a seguinte representação simbólica. Ele falou, ó, negar duas proposições ligadas por ou. Essas duas proposições estão ligadas por ou aqui, ó. Certo? É o mesmo que negar duas proposições e juntá-las com e. Ele está falando que negar isso aqui é a mesma coisa que negar e juntá-las com e. Ó, a outra aqui era o seguinte, ó. Tá igual, negar duas proposições ligadas com ou não é a mesma coisa que negar duas proposições ligadas com e. Parece que ficou igual. Até ver ali. É a mesma coisa, de forma mais clara. Não P ou Q igual a P e Q, utilizando as mesmas proposições da primeira lei. Como exemplo, temos o seguinte. Jamile não trabalha com marketing, ou Henrique é professor. Isso é o mesmo que Jamile não trabalha com marketing e Henrique não é professor. Muitos entenderão que aí eu vou pôr aqui, tá? Ele está falando dessa segunda lei aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou representar o quadro. Não, tá certo, gente. Desculpa aqui. Eu dei uma parada aqui. Tomar um café e dar uma olhada. Aqui tá ligado com o i. Negar as duas proposições ligadas com i é a mesma coisa que negar as duas proposições ligadas com o, entendeu? Aí eu vou pôr a primeira aqui, tá? Só para vocês verem a diferença, tá? Ó, só para ver a diferença aqui de uma para outra. Segunda lei. A aula é grande, tá, gente? Essa é difícil ficar até o final. Não, paradinho. Então, ó lá. Negar, aqui a segunda lei é negar duas proposições ligadas, né, com i é igual a negar duas proposições ligadas com ou. Aqui está falando que negar duas proposições, né, aqui ó, negar duas proposições ligadas com ou, desculpa, é a mesma coisa que negar duas proposições ligadas com i é a mesma coisa que negar duas proposições ligadas com ou. Aqui está falando que negar duas proposições ligadas com ou é a mesma coisa que negar duas proposições ligadas com i, entendeu? Nossa. A segunda lei diz que negar duas proposições ligadas por ou é o mesmo que negar as duas proposições e juntá-las com i, tá certo? Aí vamos fazer o quadro verdade aqui para vocês entenderem isso, da segunda lei. Vou colar a cabeça. Eu vou só pegar a primeira tabela, tá? Vou substituir. Então, fica bem claro, hein? Eu vou substituir tudo. Certo?
tirar esses valores aqui. Fica bem claro para te representar. Vocês precisam decorar isso, tá? Bom, é decorar mesmo. Quero limpar o conteúdo. Não estou limpando, lembrando que vai limpar conteúdo, né? Então vai na mão. Então. Nem precisava, só aproveitar a tabela, tô tendo mais trabalho ainda. É burrice que eu quero começar desde o começo com vocês. Aqui foi burrice, tá? Ó, paga, 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 paga. Não, célula não. Isso, paga, aí, paga, paga. Aqui, ó, a gente tem o P. O que é o P? O P Jamile trabalha com marketing. Acho que foi bem claro para vocês, tá? Calma, tá? E o que? 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 O Henrique é professor. Então vamos construir a tabela verdade. A gente começa sempre assim, ó. Para 4, tá? Para essa menorzinha. PV, F, F. E aqui, F, F, F. Não tem essa nota acostumando. Aí, primeira coisa, a gente vai colocar esse P ou Q aqui, ó. P, né? Ou Q aqui, ó. P ou Q. Vocês estão vendo que eu quero explicar tão detalhado que eu coloco um por um. É por isso que às vezes fica tão grande, difícil de ler. P ou Q, né? Então, o P ou Q é... O que significa P ou Q? Jamile trabalha com marketing ou o Henrique é professor. Então, qualquer uma dessas proposições, se qualquer uma dessas proposições sejam verdadeiras, vai ser verdadeiro. Só se as duas forem falsas que vai dar falso, certo? Ficou bem claro. Verdadeiro, VF verdadeiro, FV verdadeiro, FF falso. Beleza. Aí o que ele fala? A gente vai ver, tá? Aqui, ó. Vamos primeiro pôr aqui. Agora vamos pôr a negação disso aqui, tá? A negação. P, que acho que vai ficar mais fácil. Q. A negação disso aqui. PQ. Então, o que é o PQ? Não
E o Henrique é professor. É professor. Eu estou falando um não aqui. Eu coloquei um não, tá vendo? Agora vamos para o outro aqui. A negação do P, tá? Negação do P. Negação de P. A negação de P é o que? É Jamile não trabalha com marketing. E a negação de quê? Negação de quê? O Henrique. O Henrique não é professor. Essa é a negação. Ah, tá. Desculpa. O POQ aqui negativo vai transformar. Se aqui tem um não aqui na frente, ó, aqui tem o P e o Q. Aí dá isso aqui. Se aqui tem um não na frente, vai ser o contrário disso aqui, tá? Concorda? Concordo. Falso, 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 verdadeiro. Agora aqui, ó. Aonde que era verdade, no primeiro aqui, vai virar falso. Vai ser falso, falso, verdade, verdade. Porque aonde era falso aqui vai virar verdadeiro. Porque aqui é o contrário, é um P ao contrário. E aqui é um Q ao contrário. Então, onde era verdadeiro vai virar falso, onde era falso era verdadeiro. Então, para falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Olha o que ele fala, hein? Vamos ver de novo. A segunda lei diz que negar duas proposições ligadas por ou, nós estamos negando duas proposições ligadas por ou aqui, tá? É o mesmo que negar as duas proposições e juntá-las com e. Nós estamos negando as duas proposições e vamos juntar com o e aqui. É isso que ele está falando. Agora nós vamos juntar, né? P, certo? Aqui, que. Nossa, um pouco, tá? Gravando. P e que. Então vira. Já, aqui, com parênteses aqui. Jamile não. Jamile não trabalha com marketing. E, ó, o E que é importante aqui. O Henrique não é professor. Então, olha o que é isso aqui. Juntá-los com E vai dar a mesma coisa. Isso aqui vai dar a mesma coisa que isso aqui. Nós vamos ler de novo depois. Então, o I aqui, os dois tem que ser verdadeiro para dar verdadeiro, né? Então, FF é F, F, VF é F, FVF e VV é V. Ó, é V. Então, reparem que isso aqui deu igualzinho isso aqui, né? Olha que legal, ó. A segunda lei diz que negar duas proposições ligadas por ou, nós estamos negando duas proposições ligadas por ou, é o mesmo que negar as duas proposições, nós negamos aqui as duas proposições, né? Negamos as duas proposições e juntamos com o i. Bem claro, né, gente? Olha só, com a mesma coisa. Acho que eu deixei bem claro isso, né? De forma mais clara, não ter ou que é igual a não ter e não que, utilizando as mesmas proposições da primeira lei. Como exemplo, temos o seguinte: não Jamile trabalha com marketing ou Henrique é professor. Isso é o mesmo
que Jamile não trabalha com marketing e Henrique não é professor, entendeu? Muitos entenderão, né, que as leis de Moore atrapalham no raciocínio lógico. Isso não é verdade, tá, gente? Em vários momentos, as leis irão facilitar a resolução de questões, principalmente, tá, quando você estiver utilizando a tabela verdade na prova do seu concurso, né? Principalmente nisso. A lei de Moore, né, se mostrará uma importância, tá? Atenção, lembre-se sim dessas expressões.